E aí, amiguinha? Qual foi a minoria que você já ofendeu hoje? Ah, tu é do grupo que bota fogo no engenho onde o negro apanhou? Tá bom. Quantos engenhos você já queimou hoje? Bom, pessoal, esse vídeo aqui então é para complementar o anterior e também para me retratar, porque foram 20 e poucos minutos falando e teve assuntos que eu não passei nem perto de abordar. Eu posso ter dado a entender, por exemplo, lá no outro vídeo, que o presidente considera somente os grupos fundamentalistas como povo. Bom, embora isso seja fruto de uma leitura equivocada do Primeiro Testamento, não é toda a verdade. O povo brasileiro, o povo eleito, também tem cor, dinheiro, sexo e não é viadinho. Pelo contrário, pega todas as gurias do rolê. Enfim, esses pontos também definem a questão da identidade nacional. E é por aí que eu pretendo dar sequência à reflexão do vídeo anterior. Quando eu terminei com aquela música, Solo voy con mi pena, sola va mi condena, eres mi destino, por no llevar papel. A intenção era falar dos povos subalternizados, que migraram ou foram imigrados, seja pela fome, seja pela sede ou pela escravidão. E que muito em função disso foram estigmatizados e também marginalizados. Aliás, um parêntese sobre essa questão da estigmatização. Estão chamando o corona de vírus chinês e dizendo que ele foi criado em laboratório como parte de um plano comunista de dominação mundial. E o pior é que as nossas autoridades reproduzem isso sem nenhum constrangimento. Bom, como eu tive que fazer escolhas na seleção do conteúdo deste vídeo, eu vou então fazer assim, eu vou disponibilizar aqui na descrição algumas falas do Átila Yamarino, que desmascaram essas atitudes, esses pensamentos preconceituosos. Penso que vale a pena ir lá conferir, ok? Mas voltando aqui à nossa reflexão, foi para fazer uma relação com esses povos oprimidos que eu acabei falando dos Estados Unidos. Depois eu percebi que ficou meio sem pé nem cabeça aquilo lá, mas já estava preocupado com o tempo. E aí, tentando me redimir, sem perder de vista que isso torna a situação ainda mais imperdoável, como eu sou professor de literatura, vou procurar abordar por esse viés a questão dos povos e das raças, como elas são vistas no cenário brasileiro. Já no período do neoclassicismo, que é o mesmo período da Inconfidência Mineira, nós temos duas obras, uma religiosa do Santa Rita Maria Durão, o Caramuru, onde o índio é pintado como uma besta fera, selvagem, indomável, e é naturalmente então o vilão da história, e outra de um escritor que é o Basílio da Gama tentando ganhar pontos com o Marquês de Pombal, o Uruguai, onde os vilões são os padres jesuítas. Só que a visão que se tem dos índios também não é uma visão tão positiva assim, porque eles são pintados como seres inferiores, ingênuos e facilmente manipuláveis. Claro que não dá ainda para chamar de narrativas brasileiras, porque o Brasil como nação não existe ainda somos colônia nesse período. Mas já dá para ter uma ideia de qual é a nossa herança, de quais serão os primeiros passos da nossa literatura. E ela começa no século XIX. O Brasil entra em ebulição nesse período. Primeiro a coroa portuguesa vem para cá. Aí passam-se alguns anos, vem a proclamação da independência. Pouco mais de meio século e nos tornamos uma república.
e a literatura lá, tentando dar conta disso tudo. Mas vamos por partes. Na proclamação da independência, primeiro então, o Brasil vira uma nação, um império. E aí a gente precisava de um herói legitimamente nacional. Bom, quem vivia aqui antes dos portugueses? O índio. Mas não dá para voltar a ser índio todo mundo, pá? Então tá. Em O Guarani, uma obra do José de Alencar, encontramos Peri, um índio que faz amizade com um português, que vejam vocês, constrói um castelo medieval em plena mata brasileira. E esse índio, por amor a Ceci, pretende acabar com a sua própria raça e se tornar um cristão. Tá, mas isso aí só acontece em livro mesmo. Do mesmo autor, nós temos Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. É uma mulher indígena com forte apelo erótico. E os homens indígenas que aparecem aí nessa história ou são pacatos serviçais de alma branca ou inimigos ferozes, uma besta fera. Mas o José de Alencar era monarquista, ele defendia os ideais da corte. Olha o Castro Alves. Ok. Ninguém nega que o Navio Negreiro é até hoje uma obra de referência na luta contra o racismo. Além daquela interpretação do Caetano Veloso, que já é clássica, tem também uma música do Rapa, todo o Camburão tem um pouco de Navio Negreiro, que é uma referência clara ao poema. E só que o interesse em acabar com a escravidão naquele momento do Castro Alves era derrubar, destruir a base econômica do império. Ele está alinhado, portanto, aos ideais republicanos. Acabar com a economia escravagista para esse grupo era derrubar o rei. Final do século XIX, a monarquia cai, não cai. O Machado de Assis opta por desmoralizar a imagem da aristocracia. Já o Aloysio Azevedo defende uma tese que vai permear não só a obra dele, mas muito das obras do início do século XX. A tese do naturalismo, que, a meu ver, era uma adaptação muito mal feita do darwinismo para o campo da análise da sociedade. Resumindo, o que defendia o naturalismo? Que o nosso povo seria sempre escravo ou subalterno porque era composto em sua maioria por mestiços, ou seja, não pertenciam a nenhuma raça pura. Aí, ídola! Nossa friga ia gostar desse tal de Luiz Azevedo. Os Sertões de Euclides da Cunha também vai defender essa tese. O Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, a obra Urupês, também. E, de uma certa forma, até o Mário de Andrade, com o seu Macunaíma, que era continha as três raças, e por isso mesmo não tinha nada de seu, nada de próprio. Eram heróis sem nenhum caráter, sem nenhuma característica. Talvez não haja nenhuma relação aqui, pelo menos não conscientemente, já que vivemos numa sociedade majoritariamente cristã, mas eu não consigo deixar de pensar na associação com a ideia da raça pura do judaísmo. E o mais curioso é que os judeus também eram conhecidos como hebreus, em referência ao período de escravidão no Egito. Talvez você aí não saiba é que um possível significado para a palavra hebreu pode ser gentinha. Aquela gentinha ali que vive à margem da sociedade. Ou seja, não faz referência a um povo, a uma raça pura, mas a uma condição social. A condição que tinha em comum todos os escravos. Mas enfim, lógico que eu
poderia continuar citando aqui outros autores, mas eu creio que já está evidente qual é a herança que chegou aos nossos dias. Isso que eu nem falei dos silêncios, aquilo que não foi dito, não foi citado. Vejam José de Alencar, por exemplo, eu não cito os negros, quer dizer, ele não cita, né? Nessa mesma época, tem a Maria Firmina dos Reis, uma professora maranhense mestiça que escreveu Úrsula, que era um livro com a temática abolicionista. E, então ela fala sobre o assunto muito antes do Castro Alves, mas não merecia o mesmo lugar na história. E daí? O que você quer que eu faça? Mas voltando à nossa herança, eu creio que está evidente quanto fomos educados a considerar outras raças, especialmente as que são chamadas de inferiores, como ignorantes e o que é pior, perigosas. Está um exemplo bem recente. Quando começou a vir aquela leva de imigrantes negros para o Brasil, os haitianos, os senegaleses, os empresários daqui conseguiram incutir nos trabalhadores o medo de que eles perderiam o emprego para essa gente, pois eles aceitavam trabalhar por uma mixaria. Foi nessa ocasião que eu ouvi uma mulher dizendo que a dengue voltou a ser um fator alarmante no Brasil, porque era transmitida pelos invasores venezuelanos. Bom, se isso não é fruto de uma doutrinação, eu não sei como classificar. E o serviço foi muito bem feito. Tanto é que eu estou aqui agora, me sentindo desconfortável para falar sobre identidades minoritárias. Primeiro porque eu sou homem, branco, hétero, adulto, mas não sexagenário, tá ok? Segundo, porque quem pode falar legitimamente sobre o assunto tende a dizer que é isso mesmo, que eu não sei, e eu não sei mesmo. A dor que eles e elas sentem, que eu deveria me calar. E terceiro, que é legítimo essas pessoas se sentirem assim. Afinal, eu nunca fui educado para me colocar no lugar delas. Os heróis da TV, do cinema, da literatura, da história ocidental me representam, não elas. Na literatura, já que nós estamos falando de literatura, o nosso maior representante, Machado de Assis, era negro. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi branqueado. E daí? O que você quer que eu faça? Aliás, quem conhece o mínimo de geografia sabe que Jesus nunca poderia ter sido loiro de olhos azuis, não é mesmo? A pergunta que vem ao caso agora é: e daí? O que você quer que eu faça? O que fazer para encurtar essa distância? Que passo os diversos grupos precisam dar para entender e deixar que os outros entendam as suas dores, a sua luta? Sim, porque ou os dois lados. Aliás, é um paradoxo. Ter vários lados que pertencem a um mesmo lado. Pode isso, Arnaldo? Ou os dois lados saem da sua zona de conforto, ou vamos ficar eternamente naquela briga de quem tem razão. Até porque, como todo mundo sabe, eu tenho sempre razão. Até quando não tenho razão. Enquanto isso, Bolsonaro e companhia vai convencendo cada vez mais sua base de que eles são o verdadeiro povo brasileiro. O pavoroso é que nessa os estrangeiros, assim como nas guerras santas de Israel, devem ser eliminados. Não importa que lá no Êxodo esteja escrito que não devemos maltratar nem oprimir os estrangeiros e que devemos nos lembrar que também fomos estrangeiros, isto é, escravos na terra do Egito. Enfim, eu não vou cantar nesse vídeo porque eu já tomei um pitão da minha esposa lá no outro, mas eu queria lembrar o Zé Vicente. Vou convidar trabalhadores e trabalhadoras, operários e operárias, lavradores e lavradoras,
biscateiros e outros mais. Vamos chamar os índios e as índias que ainda restam, e os negros e as negras, irmãos no sangue e na sina, e juntos e juntas vamos celebrar uma vitória que vai ter que acontecer. Bom, gente, é isso. E daí? O que você quer que eu faça? Bora lá? Ter mais empatia e agir dialogicamente?